amigos! Hoje mais um Dica de Balcão que nós vamos continuar o nosso estudo sobre as cores e vamos nos aprofundar sobre as cores. Vamos lá! Eu nem acredito que vai dar certo. Hoje as condições estão ótimas, porque temos até microfone. Eu acho que hoje vai dar tudo certo, eu acho que hoje vai ser muito bom. Tem umas pessoas conversando ali fora, mas eu acho que vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, aprofundando o nosso tema sobre as cores, ao longo de toda a nossa trajetória sobre o mundo das cores, vocês viram que é possível a gente conseguir obter várias cores por meio de alguns processos que, por exemplo, a mistura de cores ou a pigmentação. Dentro das misturas de cores, existe um tipo de cor que ele é muito difícil de ser alcançado, senão eu vou dizer até que é impossível de você conseguir, que são as cores fluorescentes. O que são as cores fluorescentes? As cores fluorescentes, para quem não tem ideia nenhuma do que são aquelas cores do tipo caneta marca-texto, aquelas que acendem, aquelas que brilham. E são aquelas, essencialmente, que brilham elas reagem com a luz negra, que é esse tipo de lâmpada aqui, desse testa-nota, que eu vou usar para mostrar para vocês. As cores fluorescentes, normalmente elas são comercializadas tanto na forma de tinta como de pigmento, nas cores amarelo, laranja, vermelho, rosa, azul, verde e violeta flúor. Uma observação interessante o amarelo flúor, ele é parecido com essa caneta aqui, marca-texto, essa caneta amarela. E o verde flúor, para quem não tem ideia, além de ser parecido com a caneta marca-texto verde flúor, obviamente, ele é parecido com aquela camiseta do Palmeiras, que é verde bem cheguei. Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. Bom, outra observação sobre as cores fluorescentes é a respeito do vermelho, do azul e do violeta, que eles são os que menos reagem à luz negra. E eu vou mostrar para vocês isso agorinha. Então vocês podem reparar que ela acende bastante ao ser colocada debaixo da luz negra. Então aqui nós temos o amarelo flúor, o laranja flúor, o vermelho flúor, o rosa flúor, o azul flúor, o verde flúor e por fim o violeta flúor, que é o que menos reflete, como eu havia dito anteriormente. E aqui as cores cobertura também, que elas têm um poder de refletir menor por conta dela ter a cobertura, certo? E elas ficam lindas, essas cores, principalmente se você utilizá-las em contraste com cores normais, como por exemplo esse laranja aqui com o azul marinho de fundo, ou se você fizer uma estampa laranja e azul marinho de fundo, fica lindo. Uma coisa importante saber sobre as tintas flúor da mesma forma como você já viu nos vídeos anteriores, que as tintas elas servem para algodão ou para sintético, ou algodão e sintético, elas servem para tecido claro e para tecido escuro. As tintas flúor seguem as mesmas denominações. Então, se você vai estampar um tecido escuro, você deve procurar por uma tinta fluorescente para tecido escuro, com cobertura. Porém, especificamente com mais ênfase nas fluorescentes, normalmente o tom flúor ele é um pouco mais claro. Vocês podem comparar esse rosa flúor com esse rosa flúor. Esse não é de cobertura e esse é de cobertura. Então a tonalidade vai poder sofrer alguma alteração dependendo da marca. Eu estou aqui me baseando nos fabricantes que eu vendo, que no caso é Gênesis e Fremplast no momento, nesse ano de 2016, em março. Pode ser que quando você veja esse vídeo alguma coisa tenha mudado, mas isso é nesse momento. Mas aí, o que você também pode fazer, até se você não encontrar uma tinta flúor com cobertura na sua cidade ou fabricante aí que você tem acesso, você pode dar um fundo branco, secar direitinho e depois aplicar uma camada de tinta fluorescente da cor que você preferir, se você for estampar num fundo escuro. Essas, como vocês viram, são as fluorescentes. Mas muita gente confunde fluorescente com fosforescente. E o que é a fosforescente? A fosforescente é aquela
cor, aquela tinta de adesivo de teto de quarto de criança, de ponteiro de relógio, de interruptor de tomada. São aquelas cores, aquele tipo de tinta que apaga, que acende quando as luzes são apagadas, né? Essa tinta específica, ela é um pouco difícil de encontrar na serigrafia. Eu, por exemplo, não comercializo. Por quê? Enquanto as fluorescentes têm o preço médio acompanhando as cores normais, todas as outras cores normais, a fosforescente, eu fiz uma cotação para fazer esse vídeo, ela estaria em torno de R$300. Em março de 2006, ela estaria em R$300 o pote de 900 ml. Então, ela tinta com valor muito elevado e é um pouco difícil de encontrar. Talvez você encontre na sua cidade ou em algum outro lugar, caso você queira fazer uma tinta, uma estampa, que ela fique, quando na luz normal, ela vai aparentar a cor do interruptor de tomada, sabe, aquele antigo que todo mundo tem em casa. E quando apagar a luz, ela vai brilhar aquela cor também, a mesma cor do interruptor de tomada. Além dessa tinta, então falamos da fluorescente, da fosforescente, existe uma tinta que é a Dark Shine. A Dark Shine é uma tinta, esse é o nome que o fabricante que eu trabalho, que é a Genes, dava a essa tinta quando ele a produzia. A Dark Shine é uma tinta incolor que, ao ser posta em contato com a luz negra, ela reage, ela aparece. Então, quando você estampa, tá de dia, normal, não aparece nada, e aí você entra numa balada com a luz negra e aí aparece a estampa, enfim. Essa tinta, por uma questão de matéria-prima, pigmento e tudo mais, ela sumiu do mercado. Eu não sei se ainda algum fabricante a tem, mas tá aí para vocês saberem também e conhecerem que existe isso também. Além disso, além então da fosforescente, vamos por ordem, da fluorescente, da fosforescente, da Dark Shine, nós temos a tinta refletiva. A refletiva vocês já com certeza viram em placas de sinalização, então em roupa normalmente de gari ou esportista, que é aquela tinta que, ao bater a luz do farol, ela reflete, ela como se acendesse, né? Ela brilha bastante, quer dizer que ela está refletindo a luz. Essa também é uma tinta como qualquer outra, porém, na cotação que eu fiz, a última cotação que eu fiz para esse vídeo, essa tinta também estaria no valor aí de R$300, R$400 mais ou menos, tá? Então também é uma outra tinta com um efeito diferenciado, porém com valor mais alto. E por fim, a tinta termocrômica. A termocrômica é aquela que muda de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se a pessoa está lá no ar-condicionado, com a camiseta estampada com a termocrômica no ar-condicionado, a estampa vai ter uma cor. E quando ela for para o sol, enfim, a estampa da camiseta vai ficar de outra cor. Essa tinta, na cotação que eu fiz, ela custa de R$500 a R$600 mais ou menos, mas eu também não comercializo por conta do valor. E é isso. Então, é muito importante você saber para que são as tintas fluorescentes, as tintas fosforescentes, e não confundir uma com a outra, porque as fluorescentes são muito fáceis de serem encontradas, mas as fosforescentes, as refletivas, as termocrômicas, todos esses efeitos mais especiais, eles são mais difíceis de serem encontrados. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que o áudio tenha ficado bom, que a imagem tenha ficado boa, que tenha dado tudo certo, e até o próximo vídeo. Tchau!